Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para quem nos segue de casa também. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma segunda-feira. Só repassando as atividades da casa, para quem ainda não conhece, amanhã às 7h30, aqui no salão, vai ter presencial aquele estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, quem puder vir, está convidadíssimo. Na quarta-feira, às 7h30, também tem transmissão e tem aqui no salão a reforma íntima. Na quinta-feira, nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, é um estudo online exclusivamente. Quem tiver interesse de participar, conversa depois com um dos trabalhadores para que a gente possa incluir no grupo, passar o link. É um estudo muito bom também. Que está sendo feito, começa às 7h, vai até umas 8h30, quem coordena é o Lenard. E no sábado nós estamos também nos reunindo aqui no salão. Agora a evangelização infantil está de férias, mas em fevereiro nós vamos voltar. E continua os estudos no salão às 15h. Então quem quiser participar, nesse sábado que passou, nós começamos o estudo do Evangelho. Aí a gente pode pensar, nossa, mais o Evangelho segundo o Espiritismo de novo, mas é muito interessante porque a gente começa o estudo e parece que tem certas coisas que não estavam ali quando você leu. Então, é muito interessante, a gente tem sempre que estar estudando, né? Então, é essa a programação da casa. E hoje quem vai falar conosco é o Carlos. Ele vai fazer, na realidade, a última conversa nossa do Livro dos Espíritos, que nós encerramos hoje, que é a Lei do Progresso. E eu vou pedir para a Sandra, ela vai fazer uma leitura de uma mensagem e em seguida a Estela faz a nossa prece inicial para que a gente possa começar. Quer dizer, os trabalhos já começaram, né? Mas nós vamos dar sequência aí na nossa segunda-feira. Boa noite a todos. Boa noite. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazer o agradável, honrando o rico de paz. Abençoa teu filho com tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Boa noite a todos. Quem quiser deixar os nossos para agradecer, vamos aproveitar esse momento do nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui, estudar mais um pouquinho do Evangelho do Amor. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Boa noite. Boa noite. É sempre uma boa noite quando a gente se encontra para estudar sobre o Espiritismo. E nós estamos terminando, como falou Eliane, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que, a meu ver, é o coração do Livro dos Espíritos, porque fala das leis morais. São 11 leis, né? Então, quem tem o Livro dos Espíritos em casa, eu recomendo que dê uma lida nessas leis, porque se é lei, né, e é uma lei divina, uma lei da natureza, é para ser cumprida, né? É uma verdade, acontece mesmo, não é uma opção, né? Então, hoje nós vamos realizar essa reflexão em relação à lei do progresso. Nós estamos progredindo, o mundo está progredindo. O que vocês acham? Sim, não,
Sim, em todos os sentidos. Tem hora que parece que não. Tem horas que parece que não. Né? Então é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Será que sim? Será que não? Mas o que é progresso? Primeira coisa, né? Se há uma lei do progresso, tem que entender o que é progresso. Aí a gente vai no dicionário e aparece lá para nós o quê? Que é um movimento para frente, né? É um desenvolvimento de um país, de uma região, de uma civilização, né? É uma alteração para melhor, é uma evolução. Então, progresso pode ser sinônimo de avanço, de progressão, de evolução, aumento, desenvolvimento e crescimento. Nesse site era esse o significado. Então, na questão 778, lembrando que o Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas e respostas para nós estudarmos sempre, né? Como disse a Eliane, cada vez que a gente estuda parece uma primeira vez, que realmente é bastante complexo, embora simples na sua metodologia. Então diz que o homem tem que progredir. Aí já vem uma ordem, né? O homem, né, ser humano, tem que progredir incessantemente. Ou seja, essa lei é para todos sempre, né? E não tem como voltar, como todos nós, né? Não tem como nós voltarmos daquele estágio de infância, engatinhar, chupar, né, uma chupeta, né, pedir mamadeira. Então isso não vai acontecer mais conosco nesta existência, né? Nós vamos nos preparar para uma próxima, tudo vai começar de novo. Então, por que há esse progresso? Por que o homem progride? Porque assim quer o que nos criou, né? Esse Criador de todas as coisas. Deus assim o quer, né? E achar que se pode voltar à condição primitiva é negar essa lei. E as leis divinas não têm como ser derrogadas, né? Não tem como não ser obedecida, porque ela se faz por si mesma. Na outra pergunta, Kardec vai perguntar: mas de onde vem essa força? Ela é interna, né? O homem sente essa necessidade de progredir, ou ele é ensinado pelo ambiente, pela escola, pela família, que precisa progredir? E a resposta foi: o homem se desenvolve por si mesmo. Então é da condição humana evoluir, progredir, né? É natural. Mas o que, quando vocês falam que parece que não, é porque nem todos evoluem da mesma forma, no mesmo ritmo, no mesmo momento, né? Cada um tem o seu momento, por isso cada um está, né, numa fase ali, é igual numa maratona, né? Todo mundo começa na mesma, né, no mesmo local de largada, mas ao longo, né, do percurso cada um vai estar, né, numa posição, né, que é o que acontece com a gente como espírito. Cada um está na sua posição evolutiva, mas todos nós estamos indo para frente, né? Agora, esse que está à frente, já que não é uma competição como numa maratona, ele adiantou-se e pode auxiliar o que está atrás para que progrida também, né? Então, nessa progressão não há ou não deve haver egoísmo, né? Eu vou progredir, os outros que fiquem para trás. Não, é coletivo. Todos nós vamos chegar no mesmo local, né? Até o final da noite vocês vão saber onde é esse local. No túmulo de Allan Kardec, né, criaram lá um dome, né, porque em outra encarnação ele foi um celta, né, então criaram todo um trabalho em cima lá, que para ele seria desnecessário, mas para quem gosta de visitar é interessante para tirar uma foto. Então lá está escrito, né, que o homem nasce, né, morre, renasce, porque é da lei progredir sempre. Embora essa frase não seja dele, mas foi colocada lá porque tem a ver, né, nascer, morrer, renascer e progredir sempre, porque essa
é a lei. Então, como eu falei, é uma condição da natureza humana, né? Então, não é opcional, né? É como um leito de um rio, né? Uma vez sai da fonte, ele só vai descendo até chegar ao oceano, não tem como o rio dar ré e voltar à sua fonte, né? Nós estamos nesse leito de rio, descendo para chegar nesse local. Então, o homem não tem como opor essa marcha, né? Ele só vai. E é uma força que nos impulsiona a ir de alguma forma. Ele pode retardar a marcha, como? Criando leis humanas, mas quem está dizendo isso é Allan Kardec. Então a justiça divina quer que todos evoluam, né? Que participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco, que é o que acontece na humanidade. Então, como é que se poderia deter a marcha do progresso, né? Como vocês sabem, né, que tem aí na história, por muito tempo, a mulher, principalmente a mulher, foi impedida de progredir, né, de se alfabetizar, de frequentar uma escola, de trabalhar, né, em alguns países até hoje, até de mostrar o rosto, né? Como seria ou como a gente ficar o dia inteiro sob um véu, né? Então, consequentemente, eu não olho no espelho, porque eu só vou ver o véu. E se eu não olho no espelho, eu não me vejo, eu não existo, né? Então, isso é acabar com a humanidade de uma pessoa, porque alguém criou essa lei, né? Leis que escravizavam pessoas, e era legal, né? Não deixando a pessoa, por ter uma outra cor ou por ser de outra etnia, de ter acesso aos direitos, né, que um grupo tem, e até hoje, né? Então, por isso que eu disse que a progressão, a lei do progresso é para todos irem, né? Mas ainda temos alguns comportamentos que na competição eu vou e ainda impeço o outro de ir também. É grande a perversidade do homem, diz Kardec. Não parece que está recuando moralmente, né? Por isso vocês falaram, parece que tem hora que volta, né? Mas aí os espíritos pedem a Kardec, observe o conjunto, né? Não pegue casos isolados, pontuais, que aí parece que não está indo, né? O homem está se adiantando, sim, né? Como? O conhecimento auxilia muito, né? Porque quando ele tem o conhecimento, vai ampliando a visão, vai saindo da ignorância, ele reconhece que pode fazer diferente, principalmente quando ele tem um poder, né? Então, nós sabemos que até essa forma de um comportamento anterior da escola, da história, era fortalecido por uma autoridade maior, né, que era a igreja, né? Então parece que tinham, né, estágios diferentes, pessoas diferentes, e assim era porque essa autoridade religiosa endossava isso. À medida que você vai tendo conhecimento, né, há algumas comparações para se perceber que não, né, dá para ser diferente. Então, quando se conhece, se faz uma alta avaliação, uma alta análise e ver aquilo que eu estava fazendo em relação ao outro estava errado, não é correto. Aí a pessoa se corrige, né? Isso que ele está dizendo, vai reprimindo os abusos, vai criando leis, né? Como nós temos hoje um avanço que alguns anos atrás, né, não pensaríamos existir, que é a lei de proteção dos animais, né? Hoje uma pessoa maltratando um animal pode responder, né, juridicamente, e ir até preso, né? Quando é que alguns anos atrás a gente pensaria que isso fosse possível? Então isso já é uma visão que maltratar um animal, qualquer que seja ele, né, também é um mal, né? E um tempo atrás
pessoas tacavam pedra no gato e ficavam assim mesmo. Outros faziam tamborim de gato e tantas outras coisas. E era, o que as pessoas falavam? Não, isso é normal. Tem que tomar cuidado com essa palavra normal, que nem todo normal é certo. Né? Porque o normal é o frequente. Você está vendo tanto que acostumou-se com isso. É normal a pessoa dormir numa calçada, sobre uma marquise, já está se tornando normal. Né? Pessoas em situação de rua, que aumenta cada dia, está se tornando normal. É certo. Né? Então, tomar cuidado com o que é normal. Então, é necessário que o mal chegue ao excesso, os Espíritos falando isso, para que seja compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, quando a gente vê nos noticiários todas essas atrocidades que estamos vendo, que dá a impressão que o homem está retroagindo, na verdade é isso que ele está falando. Né? Nós vamos ver tanta guerra que nós vamos pensar na paz. Né? Tanto feminicídio que a gente vai rever a questão conjugal. Né? Então nós ainda precisamos do escândalo, ainda é preciso que ele venha para a gente pensar, né? Porque ele choca no primeiro momento, causa indignação, e quando para de causar indignação é que é um mal. Peraí, eu não estou mais me importando com uma criança em situação de rua, né? Com uma pessoa que está apanhando do marido. Então quando começa, né? A gente não se indignar mais, caiu numa normalidade, nos adoecemos com a sociedade. E por que esse progresso, né, parece que ele não acontece? Duas coisinhas só. Né? Que todos nós temos, uns assumem, outros não. Orgulho e egoísmo. Os livros da doutrina o tempo inteiro falando isso, né? As duas chagas, verdadeiras doenças da humanidade que não nos deixam sermos felizes, orgulho e egoísmo. Querer evoluir sozinho não está auxiliando o progresso. Né? Querer tudo para si não está auxiliando o progresso. E a gente é assim ainda. Né? Vamos nos chicotear também achando, né, que eu sou o pior do mundo. É o estágio evolutivo do planeta, de provas e expiações, porque nós somos espíritos rebeldes. Esse é um planeta, está nas obras básicas, de espíritos rebeldes às leis divinas. Estamos aqui para, em recuperação, acordar para isso. Por isso que Kardec colocou as 11 leis para a gente estudar, se estudar e procurar transformar. Porque o Espiritismo tem esse objetivo, a transformação social do planeta, que somos nós, principalmente nós que estudamos diretamente, que começou com Jesus. Né? Jesus veio para quebrar, né, o paradigma, para mudar a forma de ser no mundo. Por isso que há sim na história um AC e um DC. Né? Como é que era a vida antes de Jesus? É só ler o Antigo Testamento. Né? Os reis, né, matando o tempo inteiro, vamos conquistar, porque Yahvé falou que nós vamos ganhar essa guerra. Né? O rei Davi, Salomão, todos os grandes reis só mataram, só tinham exército. Imagina o menino, né? Em vez de brincar de bola com outro colega, brincava de espada. Né? Para ir já treinando, porque futuramente ele ia usar aquela espada para matar alguém. Então ele tinha que ter destreza. Né? E isso era normal, isso era legal, os pais incentivavam. Né? Olha como é que meu filho está bom na espada. Era um orgulho, né? Ter um filho guerreiro, né? Depois na Idade Média um cavaleiro, né, Solé? Então esse era o modelo de homem da época. Aí vem Jesus e manda perdoar os inimigos. Aí o que eu faço com a espada? Né? Vira a espada, vira uma cruz. Né? Então, quando se fala desse progresso, dizem os Espíritos, a dificuldade está no progresso moral, comportamento, valores. O que é um valor para mim hoje? Para mim, família, para as famílias hoje. Honestidade continua sendo um valor.
trabalho é um valor para todos nós, né? Então, ser honesto, ser verdadeiro, ser amigo, né? Honrar os compromissos, falar, ó, eu vou devolver o seu livro e devolver mesmo. Então, esses valores, né? Eles, não tem problema. Como não tem problema? Foram se perdendo porque é normal não pagar a dívida, é normal trair o outro, é normal porque é frequente, mas é certo até acontecer com a gente. Né? Então, esse progresso moral, por quê? O intelectual se efetua sempre. Né? Olha aonde nós chegamos na tecnologia. Quando é que há 10 anos atrás eu pensaria que eu estaria indo para o mundo num aparelhinho tão minúsculo como esse, né? Falando, sabe-se lá para onde. Então, olha o avanço intelectual que permitiu a ciência, né? Criar todo esse aparato para o nosso bem-estar material. Né? E o moral? Ele mudará. Quando? Quando o homem perceber que o gozo dos bens terrenos não o satisfazem como ele pensou que seria. Aqueles que querem ter, e cada vez mais comprar, né? Fazendas, casas, quer comprar o mundo. E mesmo assim tem vontade de suicidar. Isso é uma coisa que eu não entendo. Uma pessoa que compra tudo e pensa em suicidar, com tudo que ele adquiriu. Então, porque nesse momento ele compreende que tudo que ele tem usufruído de bens terrenos não o tem satisfeito. Por quê? Há uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura que Jesus veio nos mostrar, que Chico Xavier veio nos mostrar, que Joana de Ângeles veio nos mostrar. Quantos estão aí nos mostrando, mas a gente acredita? Nós estamos progredindo? Pensa cada um em si. Estamos progredindo? Somos melhores hoje do que há 20 anos? Não responda, só uma pergunta retórica. Para pensar em casa e perder o sono. Quanto que... A partir do momento que eu me tornei espírita, quem não é de berço espírita, eu melhorei. Revi alguns valores normais, dei valor ao trabalho, a uma frequência, à espiritualidade. Ao ser espírita, eu me espiritualizei. Porque às vezes a pessoa tem religião, mas não tem espiritualidade. Ser espírita é só vir ao centro, ou tem que vir estudar o EJA também nas terças-feiras. Então, temos que rever isso. Olha que legal quando a gente tem, uma criança em casa, nasce aquela criança. O que a gente pensa em relação ao futuro dessa criança? Qual profissional que ela vai se tornar? Qual escola nós vamos matricular? Quais roupinhas nós vamos comprar? Quando que ela vai entrar na escola? E tudo mais, o que nós vamos comprar, qual é a cor do carrinho, a cor do quarto, qual o casal que conversa olhando para essa criança, como nós vamos espiritualizar essa criança. Mães e pais presentes, foi assim? Você primeiro pensou como espiritualizar aquela criança, em que centro vai levar, ou quem é da religião, quando vai levar o tempo, não só para batizar, mas para ensinar valores, para ensinar um comportamento moral, falar de Jesus para quem é cristão, porque lá na frente vai fazer falta. Como a gente tem visto, e hoje muitas pessoas comentando, que os jovens estão se afastando da espiritualidade, não é nem da religião, da espiritualidade. E eu participei há pouco tempo de uma seleção
para um emprego onde vários jovens estavam disputando a vaga, e eu perguntei sobre religião, e eles se assustam com a pergunta, e nenhum, quer dizer, a maioria não tinham, e os que tinham pro forma, né? Tinham um tipo. Né? Aí eu perguntei sobre os pais também não tinham e não tinham apresentado nenhuma religião para eles. É essa uma parte da nossa realidade. Né? E aí a consequência que a gente tem visto aí. Né? As guerras. Sem espiritualidade não tem como progredir. O que é essa espiritualidade? É acreditar em algo além da matéria. Né? O mundo está realmente com um olhar materialista, achando que a matéria vai resolver tudo. Que o conhecimento científico e filosófico tem todas as respostas. Mas e a prática? Né? Tiramos o espiritual de dentro de casa e o outro. Porque quando você tem espiritualidade, você enxerga o outro. Quando não tem, é só matéria. Se o outro não tem nada material para nos servir, para que o outro? A gente não enxerga nem a gente, né? Então veja, esse casal está pensando nisso, né? E você? Aonde você veio, para onde você vai e por quê? E como fazer isso da melhor forma? Exemplo. Se os pais, como eu falei, não têm o hábito de ir em algum templo religioso, ou mesmo o hábito da oração em casa, ou a leitura do Evangelho, como é que quer que a criança, né, vá ter esse comportamento? Nada é tão contagioso como o exemplo. Né? Então eu lembro na minha infância, quando eu estava brincando com os colegas, né, com 2 aninhos ali, e a mãe chega, entra, não toma banho, troca de roupa, nós vamos na missa. Não perguntava se eu queria ir à missa e ficar brincando. E hoje os pais muitas vezes perguntam, você quer ir no centro? Não, quero jogar bola. Ah, tá. Essa, né? Então, por mais que fosse obrigado, foi assim que eu conheci Jesus, né? Foi assim que eu comecei a entender o que era religião e assim cheguei até aqui. Né? Isso quando eu não colocava lá na casinha do confessionário lá para confessar, quando eu nem tinha começado a pecar ainda. Então tinha todo esse hábito, né? E que serviu, porque quando aos 18 anos eu saí de casa para ir, né, fazer faculdade em outra cidade sem conhecer ninguém, no domingo eu fui para onde? Para missa. Né? Então criou-se um hábito, aí quando não tinha mais a mãe, o hábito já estava criado. Então se a gente cria o hábito, né, de trazer o filho na evangelização ao sábado, quando ele for grandinho, ele vem para a mocidade, e o papai não precisa vir nada. Tá? Não foi assim? É uma coisa simples, né? Tem aquela coisa, a escola a gente obriga a ir, porque sabe que vai precisar se tornar um profissional, ganhar dinheiro e se virar na vida. Para a religião não precisa, aí vai virar o quê? Só profissional, que não vai ter nenhum bom relacionamento interpessoal no serviço, que é uma coisa que está caminhando junto com a outra. Né? Quanto mais espiritualizado, melhor profissional, porque hoje as profissões estão pedindo até um trabalho voluntário. Né? E aonde que a gente faz trabalho voluntário, se não numa instituição religiosa? Então existem 2 espécies de progresso, moral e o intelectual. Então, nessa nossa civilização, a gente vê o progresso intelectual, que recebe todo o incentivo, como eu falei, põe a criança na escola, né, dá um curso, dá outro. Mas falta ainda que o progresso moral aconteça no mesmo nível, de exigência, de cobrança e de incentivo, desde criança. Comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um século negaria o progresso realizado. Está acontecendo progresso moral, sim, como eu falei, das leis estão mudando, e a época de Jesus, e antes de Jesus, e a época atual, muita coisa já melhorou, mas o intelectual ainda está assim. Aí Kardec perguntou, não tem aquelas raças rebeldes, né, chamadas de bárbaros, que eram contra o progresso?
E aí a resposta do Espírito é interessante, e, em outras palavras, eles vão morrer. Né? E serve para a gente também. Nossa, mas aquele grupo de determinado local, né, do nosso país ou do nosso planeta, que sempre está com o mesmo comportamento, não vai mudar nunca, morre. Né? E outros espíritos virão para ocupar aquele lugar e assim que as coisas começam a melhorar. E esses que morreram vão ter oportunidade em outras existências de aprender conhecendo. Então, para aprender a viver, só vivendo e convivendo e aprendendo na pele o que a gente faz para o outro e não percebe. Não como castigo, como aprendizado. Como eu falei no início, a gente ainda precisa do escândalo, da indignação, do sofrimento e da dor. Não demora. Só por consciência estamos aí há 2000 anos esperando para entender o que Jesus quis dizer. Mas na falta, primeiro no ano que vem, ai Jesus, me ajude. Bendita falta, bendito sofrimento, bendita dor, que nos faz lembrar do Senhor. Então chegarão à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Então essa também é um esclarecimento que o Espiritismo nos traz, os Espíritos nos trazem, que nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, para o Espiritismo não tem o fogo eterno como castigo por suas faltas. Porque existe a oportunidade e Deus usa o tempo. No tempo, vamos crescendo, vamos tendo novas chances, novas experiências, situações, desafios e crescimento. Então, bendita reencarnação. E as pessoas não querem nem pensar a respeito da reencarnação. Por quê? Os homens mais civilizados de hoje já foram selvagens. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és, falou para Kardec. Né? Você está aí todo pomposo, professor, estudado, né? Você já foi um selvagem, né? Você já guerreava também. E todos nós. Na história, quando a gente aprende história na escola, é a nossa história. Né? Nós estivemos lá também no Antigo Testamento guerreando, né? Porque Davi mandou, né? Porque Yahvé mandou. Só que hoje a guerra é diferente. Hoje a guerra é mental. Nós matamos as pessoas pelo pensamento. Já é melhor. Já está melhorando. E sempre está melhorando. Tudo que a gente observar hoje de negativo já é um progresso. Porque antes era pior. Né? Chico Xavier tem uma história como essa, né? Quando ele ia trabalhar de manhã, tinha um grupo num bar jogando sinuca. E ele voltava à tarde e o grupo ainda estava no bar jogando sinuca. Aí ele teve aquele pensamento que só ele tem, nós não teríamos, né? Nossa, esse pessoal não tem mais o que fazer, fica o dia inteiro jogando sinuca. Só Chico Xavier para pensar assim. Aí Emmanuel, na mesma hora, você não conhece o passado dessas pessoas. Antes eles se reuniam para ver quem que eles iam matar. Hoje eles estão se reunindo só para jogar sinuca. Vá fazer a sua parte. Então a gente não sabe do passado dessa e de outra existência para julgar. Mas por pior que seja a pessoa, no nosso julgamento, ela está melhor. Como nós. Né? Essa existência é a melhor existência de todas as encarnações. Né? Porque nós estamos progredindo. Não é? Hoje a gente anda até de carro. Tem até ar-condicionado no calor. Veja só. Né? Lembra? Época de Kardec, era carruagem, era ali, né? A roda da carruagem, né? Ele tinha, era de madeira. Né? Olha só a madeira numa estrada de terra, né? E não tinha o conforto que nós temos no nosso carro. E a gente ainda
reclama. A gente não, as outras pessoas. A gente já aprendeu a não reclamar, só abençoar. Porque a gente vem toda segunda-feira aqui, então pelo menos isso aprendemos. Nós paramos de reclamar e abençoamos. Né? Obrigado, Senhor, eu sei por isso aqui, ó. Então, tá. Todos um dia se reunirão em uma só nação. Uma nação única não, né? Porque tem lugares e comportamentos e leis diferentes. Mas num comportamento só, chamado caridade. É isso que eu lembro, né? O Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Não há como melhorar a nação, o mundo, o meu coração. A caridade, porque a caridade desconhece latitude, não distingue cor, os homens, né? Quando, aí sim, por toda parte, a lei de Deus, que divide de base a lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, né? Viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas. Francisco de Assis, ele começou a aumentar muito, né, o seu grupo, né, a sua irmandade. Um deles, né, que estava também na organização, pediu para que se fizesse um regulamento, né, porque estava aumentando as pessoas e tinha que organizar. Aí o Francisco falava assim, não, já existe o regulamento, é o Evangelho. Né? Então ele batia o pé, fazia, a gente não precisa fazer, é só seguir o Evangelho de Jesus e dá tudo certo. Né? Porque à medida que o homem vai fazendo, né, os seus regulamentos, vai colocando algumas coisas diferentes do Evangelho. E foi o que aconteceu. Né? Ele precisou sair, né, para atender outras cidades e deixou no lugar dele e esse indivíduo desencarnou. Aí entrou um outro que queria as mudanças, quando ele voltou já tinha as mudanças, que foi a sua primeira decepção. Né? Ficou bastante triste, só que a irmã Clara, né, o alertou. Essa irmandade não é sua, porque você está tão doído. Olha, até ele passou pela questão do egoísmo. Então, olha como é que coisas pequenas para o bem, a gente também toma posse. Né? Eles burlaram uma ordem minha, mas a irmandade não é minha, é de Jesus. O centro não é meu, é de Jesus. Né? Então, o regulamento que eu devo seguir para a minha vida é o Evangelho. Mas se eu nem leio o Evangelho, de que Evangelho eu estou falando? Né? Muitos cristãos não leem o Evangelho, que Cristo estão seguindo. Você não conhece a história que está no Evangelho? São 4 livros, pelo menos, para ler. Né? Aí, gostando, leia Atos dos Apóstolos também. Gostando um pouco mais, leia as cartas. Né? E junto, leia o Antigo Testamento, para entender toda a Bíblia. Devagarinho, conseguimos ler. Mas você olha aquele livro e fala, mas isso tudo vai uma folhinha por dia. Né? Um dia acaba. Aí você pode até negociar, não pode se encarnar enquanto não lê a Bíblia inteira. E vai, aos poucos, né? Parar por dia. Por que isso é uma verdade? Porque esse Jesus do qual estamos falando, né, no seu sermão da bem-aventurança, disse, em Mateus anotou no capítulo 5, versículo 5, é só ler o seu livro que nós vamos encontrar. Né? Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Manso é contrário à violência. Então nós teremos uma terra sem violência. Acreditam nisso? Se a gente olhar hoje, né, parece que não vai acontecer. Mas quando a gente olhava nossos filhos brincando, a gente imaginaria que um dia eles vão se casar, ter filhos, ter profissão, como eles têm hoje. Então é continuar caminhando que a coisa acontece. É que a gente tem um olhar muito ainda imediatista, muito hoje, mas tem que olhar na eternidade da vida. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa existência e em tantas outras. Né?
Então, se Jesus falou, vai acontecer. No tempo deles, não quer que aconteça no nosso. Nós não vamos, desculpa falar, mas nessa existência ainda não vai ser essa bem-aventurança dos mansos, tá bom? Mas um dia, aliás, Eurípides Bassanufo, né, que a gente já falou sobre ele aqui, ele era um católico, e quando ele ouvia esse sermão, um monte, ele não entendia. Bem-aventurados os aflitos serão consolados. Aí ele via a pessoa passar por aflição a vida inteira desencarnada, mas cadê o consolo? Né? Porque ele estava vendo só essa existência. Aí quando ele se tornou espírita, que entendeu a reencarnação, aí ele entendeu. Né? Porque esse serão é um dia, numa vida que não termina. A existência sim termina nesse corpo, mas a vida não. Entendemos isso? A humanidade vai progredir, né? Ela vai progredir porque os indivíduos vão se melhorando, vão se instruindo. Por isso que vêm os espíritos na área da ciência, da filosofia, da arte, da espiritualidade, dá um avanço nesse progresso, abrindo os nossos olhos, falando coisas, né? Como o próprio Kardec disse que ele aceitou a doutrina espírita não porque veio dos espíritos do além, mas porque era tão lógica que ele ainda pensou, nossa, como eu não pensei nisso antes. Ele estava aprendendo coisas que ele nunca tinha pensado. Porque as pessoas muitas vezes brincam, na outra encarnação eu vou vir isso, eu vou vir aquilo, mas ela não estuda o que é a reencarnação. O Espiritismo é para estudar essa reencarnação, para entender e para a gente se preparar. Como é que reencarna? Como é que eu planejo a minha reencarnação? Então, quando os indivíduos que preponderam pelo número tomam a dianteira e arrastam os outros, porque eles vão melhorando, os outros também. De tempo em tempo surgem, né, pessoas, né, de gênio que têm autoridade para adiantar esse progresso em muitos séculos. Né? A lista desde o século, né, 17 para cá, que a ciência vem crescendo, nesses últimos 20, 30 anos, o quanto que houve um progresso, né, na área da educação, na área tecnológica, na área da intelectualidade. E de roldão vamos também na área moral. Né? Quando pensamos numa Madre Teresa, no Chico Xavier, numa Irmã Dulce, num Gandhi, né? Por isso a gente tem que trazer de biografias, porque vendo a vida dessas pessoas que, né, tiveram todo um sacrifício, mas sorriam, né, a gente tem vontade de imitar, né, porque sabe que dá, né, prazer em servir. Foi isso que elas vieram nos ensinar. Qual é o futuro do planeta, então? Né? E nós vamos, quando todos os povos desse planeta, que hoje nós temos 8 bilhões de irmãozinhos e irmãzinhas, estiverem no mesmo nível, pensando no bem, a Terra será ponto de reunião de bons espíritos. Né? Porque bons espíritos só pensam no bem. E se nós começarmos a pensar no bem e fazer disso uma rotina, nós seremos chamados de bons espíritos. Então nós podemos ser bons espíritos quando começarmos a pensar e fazer o bem. Só isso. Não precisa muito. Viverão fraternalmente unidos. Os maus vão ficar, né, receosos de estar no meio dos bons e vão se afastar. Né? A autoridade moral, a luz espanta as trevas. Né? E isso vai acontecer. Essa é a transição planetária que já está acontecendo desde Jesus. Né? Quantos se tornaram mais fraternos a partir de Jesus, auxiliando o outro, chamando o outro de irmão. Não existia isso antes de Jesus. Né? Querendo acolher, né? Muitas pessoas abandonando tudo para entrar numa instituição religiosa, né? Para servir a Deus a partir do outro. Né? Então mudou, sim. Somos seres civilizados ou selvagens? Reconhece-se uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral. Olha quanta selvageria nós vemos quando abrimos o noticiário na televisão.
né? Será que somos civilizados? São atitudes civilizadas? Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer os civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido vícios que aprisionam, e quando viverdes como irmãos, praticando de novo a caridade cristã. Até então seremos povos esclarecidos, mas não civilizados. Achei interessante essa proposta. Nós temos conhecimento hoje, na informação o tempo inteiro, né, pelo celular, mas já sabemos conviver com o outro. Será que dar bom dia ao outro está perdendo o seu valor também? Né? Olhar o outro na rua, não ficar olhando só no celular, será que está perdendo o valor? Qual é a influência do Espiritismo no progresso? O Espiritismo se tornará crença geral. Nossa, todo mundo vai virar espírita? Não. Mas os postulados espíritas, né, vão ser mais bem aceitos, porque não tem nada, né, que vá contra a boa convivência. Então, marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, não é de Allan Kardec, não é todos os espíritos, é da natureza o que o Espiritismo veio nos propor. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Tem muita gente, né, e muitos estamos assistindo agora, que não entra no centro espírita, né, e fala, eu não sou espírita, mas eu gosto do espiritismo, eu gosto de ouvir as palestras, eu gosto de ler os livros, eu gosto das ideias, da filosofia. É isso que ele está dizendo. Já está entrando na mente das pessoas a proposta do espírito. Não é? Porque é a verdade que precisamos exercer. Olhar o outro como espírito e não pela embalagem, pela cor, pelo tamanho, por um padrão de beleza. Né? O outro é o espírito, assim como eu, e de mãos dadas vamos seguir para frente e para cima. Agora, se eu pegar a mão para derrubar o outro, eu não entendi nada do espiritismo. Somos todos espíritos em evolução moral e precisamos uns dos outros, dos encarnados e também dos desencarnados. Então vai ser uma crença geral, né? E nessa pandemia, né, o espiritismo entrou em muitos lares e continua entrando até hoje. Terá que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Então tem pessoas que não querem acreditar por interesses outros e não pela beleza do Espiritismo, pela verdade, pela coerência. Como o Espiritismo pode contribuir com o progresso? O Espiritismo não combate nada nem ninguém, apenas o materialismo, né, que é contrário ao que o Espiritismo quer dizer. Então, destruindo o materialismo, e cada um destruindo em si, que é uma das chagas da sociedade, mais uma ferida para nós nos auxiliar a sarar, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses do Espírito, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida por meio do presente que é dado preparar o seu futuro. Então, para o espírita, não há dúvida sobre o que há do outro lado. É isso que nós estudamos, né? E o Espiritismo nos dá as opções para onde vamos, mas nos apresenta o que existe do outro lado, de forma racional, né? E aí as pessoas perguntam, para onde eu vou quando eu chegar do outro lado? Depende de onde eu estou, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Eu estou edificando a minha casinha do outro lado, de acordo com o que eu estou fazendo aqui. O que eu gosto de fazer, tenho feito, vou continuar fazendo. Até o mal. A pessoa que gosta de fazer mal para o outro, em pensamento, vai continuar fazendo. Aí vai para o vale dos malvadinhos.
né, onde estão os pares. Né? Como aqui, a gente tem os nossos pares também, por afinidade, por sintonia. Por isso a gente tem um grupo de amigos, né, que nos acompanham do outro lado. Então, agora, por que só agora, 167 anos, que vem os Espíritos explicar, né, o que existe do outro lado? Perguntou Kardec, né? E aí eles respondem: não ensinais as crianças o que ensinais aos adultos. Né? Então nós somos espíritos infantis. Não dá para conhecer tudo agora. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepara o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, depois, né, que a ciência já se estabeleceu, né, quebrando alguns paradigmas de proibição da igreja, né, incluindo a não leitura da própria Bíblia, o homem já pôde se preparar para a leitura das obras básicas a partir do que os Espíritos trouxeram e Kardec organizou. Então, como concluímos nossa reflexão de hoje, somos espíritos imortais. Né? Todo dia, ao olhar no espelho de manhã, fala isso. Eu sou imortal, eu nunca vou morrer. Eu, espírito, caminhando para a perfeição, não a perfeição de Deus, mas uma perfeição relativa. Cada dia traz a oportunidade de continuarmos progredindo, porque já começamos. Cada um no seu ritmo, dentro do que? Das suas escolhas e dentro da possibilidade, nas nossas limitações ainda. O tempo é a eternidade, olha que alegria, nós temos a eternidade pela frente. E a oportunidade é agora. Eu tenho que perguntar, quero ou não quero ser uma pessoa melhor? E continuar. Vir a um centro espírita, ouvir sobre isso, que não é novidade para ninguém, alimenta pensamentos bons e nos fortalece a querer realmente seguir. Né? Porque em outros ambientes, né, outras leituras que fazemos, podem nos jogar para baixo e não vamos acreditar nessa verdade. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Acho que tudo isso é mentira, acho que não existe nada disso, acho que Jesus foi montagem, e ela não quer acreditar em mais nada. Aí a vida não tem sentido. Porque se a vida for só material, pensa, nasce, cresce, fica adulto, reproduz ou não, envelhece, desencarna. Acabou. Tá bom isso? Só isso. A gente veio para ter essa vida animal, ou a gente sente que tem algo a mais. E vamos em busca desse algo a mais, por isso que a gente busca a espiritualidade, a transcendência e uma religião. Então isso já é um progresso no nosso pensamento. Porque muitos não acreditam no que nós acreditamos. Mas estão progredindo também. Então vamos ler a Bíblia, vamos ler o livro dos Espíritos, vamos ler o Evangelho e vamos fazer prece. Que a prece nos auxilia. Sempre é. Então vamos conversar com Jesus, fechando nossos olhos, vamos colocar essa imagem que temos de Jesus, mesmo que não seja verdadeira, que nós conhecemos, esse Jesus que está olhando para nós nesse instante e dizendo: vem. Que tenhamos a coragem de ir ao seu encontro e querendo encontrá-lo, sabendo que o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. O Deus que habita o nosso coração quer sair daqui, iluminar o nosso peito, nos tornarmos luz, a luz que ilumina o caminho do próximo.
expandindo nossos braços para abraçarmos o próximo, a nossa visão para darmos visão ao cego da espiritualidade, como fez Barnabé a Saulo de Tarso, retirando as escamas da materialidade e permitindo que ele visse a verdadeira vida e se transformasse. Assim queremos que o Barnabé, o Espiritismo, o conhecimento, que Jesus, nosso mentor, venha nos retirar as escamas dos olhos e que tenhamos a coragem, a força necessária para ver, sentir e vivenciar a vida verdadeira, a vida maior, a vida de luz, a vida de amor apresentada pelo Mestre Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença.